teve toda uma programação durante a semana, espero que os irmãos tenham participado. Aqueles que não participaram, fiquem atentos às programações, como tem sido bom a comunhão, né, entre os irmãos, o partir do pão, a oração entre os irmãos. Sexta-feira pela manhã as irmãs estão vindo orar aqui na igreja, aqui no templo. É muito importante, irmãos, né, que vocês tirem um tempo, aqueles que podem, principalmente as mulheres, né, elas têm se unido para isso, vir aqui para a igreja, ter esse tempo de oração. Tem sido um tempo muito precioso. Os jovens ontem tiveram também um encontro, né, entre eles ali. Então, muito importante essa comunhão também. E jovens, irmãos, mais uma vez, deixa eu falar aqui. Quando fala reunião de jovens, não se exclua dessa reunião. Porque essa reunião é para todos aqueles que têm um espírito jovem, irmão. Então, se você tem um espírito jovem, ainda que de idade você seja um pouco avançado, mas esse convite é para todos vocês. Porque é uma reunião super dinâmica, uma reunião super prazerosa, para que todos os irmãos estejam presentes. Amém? Glória a Deus, então, vamos lá. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra ela em Efésios. Nós estamos fazendo uma série de Efésios. Essa já é a terceira, né? A terceira semana que a gente está dando continuidade nessa série. Nós vamos agora entrar no capítulo 2. E enquanto você abre aí Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, eu já quero mais uma vez encorajá-los, né? Lembrando que sempre que nós estamos numa série, qual é a tarefa de casa de vocês, irmãos? Ler, ruminar, ó. A pastora Débora ali está atenta. Ruminar, então, em cima do texto, né? É um desafio que a gente lança, obviamente, irmãos, que tem os irmãos lá que estão lendo, né, todo o Novo Testamento, tem uns irmãos que estão no grupo aí de ler a Bíblia toda, amém. Mas quando a gente está numa série de palavras, a gente gosta sempre de lançar esse desafio, de ruminar em cima do livro, ou da carta, da epístola pela qual nós estamos trabalhando, até para que vocês estejam, irmãos, ainda mais atentos àquilo que está sendo falado, que vocês estejam ainda mais absorvendo aquilo que está sendo ensinado aqui em cima, porque de fato, irmãos, essa carta, né, de Paulo aos Efésios, essa epístola, ainda que pequena, apenas 6 capítulos, irmãos, mas muito rica em teologia, muito rica em profundidade de ensino, amém? Então, Efésios capítulo 2, se você pudesse, coloque de pé, vamos ler o texto, então, Efésios 2, a partir do 1, Dinho, desliga esse aqui para mim depois, por favor. Efésios capítulo 2, depois que botou os ar tudo, ficou bom, né? Ficou geladinho agora, né, irmão? Pode até ficar esse aí desligado. Aleluia. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para viver em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nos dê aqui um batismo de revelação e sabedoria, assim como o próprio apóstolo Paulo já disse na sua epístola aqui nessa carta, que o Senhor nos conceda sabedoria e revelação para que nós possamos compreender todos os mistérios, tudo que há de mais profundo nesse texto, nessa porção das Escrituras, para que nós possamos ser ministrados nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, se você quiser deixar a Bíblia aberta aí. Nesse texto, irmãos, é importante porque nós iremos
passar, né, durante todo esse período aqui, nesse texto, ainda que 10 versículos, né, mas 10 versículos que são suficientes, irmãos, para um sermão inteiro de palavras. Para vocês terem noção da profundidade que é essa epístola, um texto de apenas 10 versículos é suficiente para que nós possamos, então, aqui expor, né, todo um sermão de quase que 45 minutos, 50 minutos, e ainda assim nos falta tempo. Se a gente fosse, de fato, aprofundar o mais possível num texto como esse, nos faltaria tempo, irmãos. Então, por isso que eu peço que agora você cesse um pouco toda a distração, né, aqueles que gostam de acompanhar pelo celular, bota no silencioso, bota no modo avião, para isso não te distrair, para que você possa absorver o máximo possível daquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, amém? Então no capítulo 1 e 2, como eu já falei, no versículo 1 e 2, perdão, do capítulo 1, Paulo está fazendo uma apresentação. No versículo 3 ao 15 do capítulo 1, ele está louvando ao Senhor com hinos de louvores tão profundos em teologias que fica difícil de entender se ele está pregando, se ele está orando, e na verdade ele está cantando, com a riqueza de teologia pela qual Paulo ali canta então essas canções. No 15 ao 23 ele está fazendo uma oração de intercessão. E nós aprendemos então no capítulo 1 que nós fomos eleitos, diga assim comigo, eleito, adotados, redimidos, tivemos revelação e temos a garantia. Amém? Então nós aprendemos que nós então fomos, Deus nos elegeu, Ele nos adotou, Ele nos redimiu, nos trouxe para perto, nos revelou então toda a sua obra, todo o seu propósito, e agora também Ele deixou a garantia da sua herança, o penhor que Ele voltaria, que é o Espírito Santo de Deus. Então no capítulo 1 ele faz uma apresentação, um hino de louvor, depois ele ora, e agora, irmãos, a partir do capítulo 2, Paulo então começa a pregar, irmãos. Agora Paulo começa a pregar aos irmãos. E no plano aqui central do capítulo 1, ele está tentando aqui então nos mostrar o eterno propósito de Deus. E no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, o tema central aqui, se a gente fosse definir um tema central, o plano eterno de Deus agora sendo cumprido. O propósito eterno de Deus se cumprindo. Como então que esse propósito eterno se cumpre? Através do plano de redenção, o plano redentivo de Deus. E sabe o que é maravilhoso nessa metanarrativa aqui que Paulo está fazendo sobre a redenção, irmãos? É porque se você estiver tentando explicar o evangelho para alguém, se você estiver tentando evangelizar alguém, essa porção das escrituras é o suficiente. Obviamente que toda a escritura é necessária, mas imagina você ter uma pequena oportunidade de evangelizar alguém, irmãos. E sabemos que não é fácil você evangelizar alguém com muito tempo, com muita dedicação. Então, se você precisar em algum momento evangelizar alguém, se você precisar em algum momento fazer aqui uma síntese do evangelho, irmãos, esse texto, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, é o suficiente para você expor para aquela pessoa a riqueza da redenção de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e a obra do Evangelho está aqui nesse texto, irmãos. E é o suficiente para você então ter uma porção muito rica para uma evangelização. Muitas vezes a gente tem dificuldade em evangelizar, porque nós temos até mesmo dificuldade de entender a Escritura, de compreender a Escritura, de ler a Escritura. Então eu já estou dando aqui uma porção das Escrituras suficiente para você ser um bom evangelista. Então agora você não tem mais desculpa, irmãos, para não ser um bom evangelista. Porque essa porção do texto aqui, irmãos, ela já te dá amparo suficiente para a pessoa entender que nós éramos alvo da ira de Deus, mas que nós somos redimidos, que nós somos salvos, nós somos alcançados, e a única coisa que me basta não é minhas obras, não é o que eu faço, não é o meu ativismo, mas a única coisa que eu preciso é crer, é ter fé nessa salvação. Amém? Mas nós vivemos, irmãos, para fazer uma introdução, nós vivemos numa sociedade que exalta o esforço próprio. Nós somos doutrinados, ensinados que tudo depende de mim.
tudo depende do que eu faço, tudo depende da minha performance, o meu sucesso, ele depende 100% da minha performance. Eu só sou reconhecido quando eu de fato sou bom naquilo que eu faço. E aí nós também atrelamos a salvação a isso. Por isso que por muitas vezes nós cometemos o erro do ativismo religioso, né, do esforço próprio, achando que tudo isso vai culminar na salvação. Mas Efésios 2, 1 ao 10, irmãos, nós vemos uma realidade completamente diferente. Aonde, irmãos, tudo é resultado da graça. A graça que Deus nos deu gratuitamente pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém? A única coisa que cabe a mim e você é o quê? Crer. Ter fé. Isso é a única parte que cabe a nós. Mas Paulo nesse texto aqui, irmãos, então, se a gente for dar uma olhada aqui, nós estávamos condenados à morte e agora nós temos vida. Nós estávamos condenados à ira de Deus e agora nós estamos debaixo do favor de Deus. Nós estávamos praticando obras más e agora nós somos chamados a praticar boas obras. Deus nos prepara para praticar boas obras. E agora aqui eu quero dar uma dica valiosíssima para os irmãos, porque muitas vezes, irmãos, uma das dificuldades que nós temos de compreender um pouco as Escrituras é ler ela de forma fragmentada. E o Evangelho, irmãos, ele não pode ser compreendido de forma fragmentada. O Evangelho ele é completo na sua totalidade. E toda vez que eu tentar pegar o Evangelho de uma forma fragmentada, eu corro um risco enorme de ser um anátema. Toda vez que eu pegar o Evangelho de uma forma isolada e não de uma forma completa, irmãos, eu corro o risco de estar levedando toda a massa. Então, por isso nós temos que ter esse zelo pelo Evangelho. E aí eu quero dar uma dica de leitura aqui para vocês. Leia Efésios, aqueles que querem aprofundar mais nesse texto, leia Efésios juntamente com Romanos. Porque Efésios ele vai falar da natureza, vida e vocação, à luz da obra salvífica da igreja. E Romanos, então, ele vai falar do desenvolvimento dessa obra salvífica. Então é como se Romanos fosse um comentário detalhado de Efésios. Então presta atenção, irmãos. Romanos é como se fosse um comentário detalhado daquilo que Paulo está falando aqui em Efésios para nós. Você já viu quando você compra aqueles comentários detalhados para você entender algum livro? Alguém já comprou o do Hernandes Dias Lopes sobre Provérbios? Amém, igreja? Glória a Deus, vocês têm, né, irmão? Ô, irmãos, vamos investir, irmãos, né? Não vou nem perguntar se você já leu Harry Potter, esses livros, porque, irmão, se você não está lendo isso, não está lendo um comentário detalhado, irmãos, de algum livro, é importante que vocês comecem a fazer isso, igreja. Se você comprar um comentário detalhado, você vai ver que geralmente o comentário detalhado ele é muito maior do que o próprio livro. Então você vai pegar lá o livro de Provérbios, e o comentário detalhado do Hernandes Dias Lopes é um livrão. E ele vai detalhar verso a verso, capítulo a capítulo. Então, por isso que Romanos é maior do que Efésios, porque é como se Paulo estivesse fazendo um comentário detalhado, prático, daquilo que ele fala aqui em Efésios. Então, se você quer um estudo profundo de Efésios, leia Romanos ao mesmo tempo. E aí Colossenses é como se fosse algo complementar, que complementasse então Efésios. Amém, irmãos? Ficou claro isso aí? Glória a Deus. Semana que vem todo mundo vai ler Efésios, Romanos, Colossenses, vai chegar aqui afiado, amém? Amém, igreja? Oh, Jesus viu, ainda bem que vocês falaram amém, né? Não foi? Eu só perguntei, irmãos, aí é sua responsabilidade. Mas a divisão aqui, irmãos, desse texto, do 1 ao 3, ele está falando da amplitude da redenção, amplitude redentiva. Deus deu vida, mesmo nós estando mortos, Ele nos dá vida, e vida em abundância. Do 4 ao 7, ele vai falar dessa agente redenção, né? Como que funciona essa redenção, quem é o Redentor, que é Cristo Jesus. E do 8 ao 10, então, as implicações que traz a redenção na nossa vida. Nós precisamos entender uma coisa, que Paulo, irmãos, ele está condensando nesses versos 1, 2 e 3, falando sobre a redenção, Paulo está fazendo uma condensação do que seria os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, onde Paulo lá em Romanos está falando da depravação total. Presta atenção aqui, irmãos. Amém?
Glória a Deus. Então, Paulo aqui está fazendo uma condensação da depravação total do homem, irmãos. Agora entenda uma coisa. Paulo aqui enfatizando em Romanos a vida do homem sem Deus. A vida do homem sem Deus, irmãos, ela é impossível se achar algo, se achar alguma coisa que faça sentido, porque ainda que você possa virar e falar assim, irmãos, mas esse cara é tão bom, esse cara aqui é um cara gente boa demais, mas irmãos, se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Amém? Isso precisa ficar claro, irmãos. Glória a Deus por isso. A gente precisa ter essa compreensão, irmãos, que ainda que, não, mas ele é tão bonzinho, ele é tão gente boa, esse cara é de Deus demais, mas se ele não tem Cristo, irmãos, ele não tem nada, por isso ele precisa do Evangelho. Então a redenção, irmãos, Paulo está enfatizando que Deus nos redimiu, Deus trouxe paz, ainda que a nossa vida esteja conturbada, ainda que o mundo esteja parecendo que está um caos, mas nós fomos redimidos. E aí se eu fizesse uma pergunta, irmãos, ou se fosse feita uma pergunta para os cristãos no Brasil, se fosse feita uma pergunta para todos os cristãos no Brasil, olha que eu estou citando o nome cristãos, eu não estou falando crente, eu não estou falando católico, eu estou falando os cristãos, aqueles que creem em Cristo, se eles são salvos, ou se eles foram salvos, a gente fizesse uma pesquisa de mercado, perguntando para cada cristão, você acredita que você foi salvo? Qual vocês acham que seria a resposta da grande maioria? Qual, irmãos? Sim, irmãos. A grande maioria, vocês estão aqui, vocês estão achando... Se eu perguntar aqui para vocês falar que não é salvo, está enrolado. A grande maioria vai falar que sim, irmãos. Ele crê em Cristo por isso que ele está salvo, porque ele crê em Cristo. Só que se eu fizesse uma segunda e uma terceira pergunta, irmãos, a grande maioria, todo mundo, irmãos, se você chegar numa igreja católica ou numa igreja evangélica, não importa, irmão, você chegar e falar assim, irmão, você crê, Mateus, você foi salvo? Sim, qualquer um vai falar, por isso que eu estou aqui, eu estou na igreja, eu creio no Senhor Jesus Cristo, por isso que eu sou salvo. Agora vem a segunda e a terceira pergunta, e se eu perguntasse, salvo de quê? Ou salvo de quem? E uma outra pergunta, salvo para quê? Seria esse mesmo silêncio, irmãos. Cri, cri. A maioria de nós, irmãos, cremos que fomos salvos, mas não sabemos salvos de quem nem de quê, e nem para quê fomos salvos. Sabe o porquê que nós não temos essas respostas, irmãos? Porque nos falta profundidade no que é o Evangelho. O Evangelho é o básico da fé cristã, irmãos. É por isso que a gente dá de presente. Se você não tem, irmãos, você pega ali, mas se você puder abençoar, você compra, se você já ganhou. Quantas páginas é isso aqui? 30 páginas, irmãos. 30 páginas. O Evangelho de Jesus Cristo. É só ler, irmãos. Está na Bíblia, tudo que está falando aqui, mas como você tem muita dificuldade talvez de ler a Bíblia, aqui já está mais mastigado, irmãos. A gente vai lá no final e entrega um livretinho desse para todo mundo que nos visita, para ele ir embora para casa tendo a convicção do que é o Evangelho. Por que você foi salvo e de quem você foi salvo. Vou botar no slide aí, já está liberado para nós aí, Pedrão? Foi aí? Solta para nós aí. Travou aí? Então vou passando, vamos lá. Irmãos, então fomos salvos de quê? Repita assim comigo, de nós mesmos. Mas não só disso, irmãos, nós fomos salvos do nosso modo de viver, do curso desse mundo presente. Nós fomos salvos dessa era presente. Nós fomos salvos da inclinação da carne. Nós fomos salvos da morte eterna, irmãos. Isso tem que estar muito claro para nós, irmãos. Porque não adianta só virar assim, você é salvo, irmão? Sim, mas para quê? Você entende que se você só dá uma resposta genérica, é mais um movimento de massa do que de fato uma consciência de um salvo? Então, infelizmente hoje, irmãos, nós como cristãos no Brasil, e quando eu falo nós, eu não estou falando da família Fluir, eu estou falando dos cristãos na terra.
Nós temos então uma visão tão rasa do Evangelho que a maioria de todos nós, se nós perguntássemos, você é salvo? O cara vai falar, sim, eu sou salvo. De quem? E para que você foi salvo? Aí, parece que a gente não tem essa convicção. E por não ter uma convicção, irmãos, por isso nós temos tanta dificuldade em caminhar com Cristo, porque nós não temos convicção nem o porquê nós estamos caminhando com Ele. Amém, igreja? Porque a maioria de nós estamos numa igreja esperando uma bênção que vai vir do céu para nós, só que essa bênção já nos foi dada, você não precisava nem ter vindo para a igreja para receber. Amém, irmãos? Você vem na igreja porque por ter sido salvo, você entendeu que a igreja é a expressão do povo de Deus reunido no partir do pão, na doutrina, na oração, os irmãos juntos, a reunião dos santos, e isso aqui para nós, irmãos, é vida, é um corpo que flui, é um corpo que anda juntos, e nós precisamos disso, suportai uns aos outros em amor. Então olha só, irmãos, fomos salvos de quê? Para que você foi salvo? Desse modo de viver, do curso desse mundo, da inclinação da carne. O verso 2 e 3 vai falar sobre isso, irmãos. Vai falar um pouco, que nós fomos salvos, nós estávamos condenados à morte. Olha o que ele vai falar aqui, se você está com a sua Bíblia aberta. Verso 2 e 3, ele diz assim, vamos desde o 1. Ele nos concedeu vida, estando nós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos e ele nos deu vida. E olha o que diz nos 2. Nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, nós andávamos segundo a potestade, o príncipe, ou seja, o Satanás que seja, nós andávamos desse jeito. Mas agora, nós não andamos mais guiados por esse espírito, porque esse espírito só está no filho, naqueles que são filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira de Deus, irmãos. Então, nós também fomos salvos. Para quê? Para sermos livres da ira de Deus, graças a Deus, né, irmãos, meu Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, é que vocês não têm que ter medo do Satanás, não, vocês têm que ter medo de Deus. Tem muito crente que morre de medo do Satanás, do demônio, do capiroto, mas deixa eu te falar uma coisa, nós éramos destinados à ira de Deus, e graças a Ele, que Jesus veio e recaiu sobre Jesus a ira de Deus, porque ai daquele que estiver debaixo da ira de Deus, irmãos. Quem é o Satanás perto da ira de Deus, irmãos? Entende? Que a compreensão correta nos faz, irmãos, estarmos alinhados no propósito certo. Nossa condição antes de Cristo era de morte, morte em nossos pecados. Olha só, sem Cristo nós estávamos mortos, nós éramos escravos e estávamos condenados. Morte espiritual. Então, ou seja, sem Cristo nós estamos mortos e nós morreremos. Com Cristo nós nascemos novamente salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Amém? O homem sem Cristo, irmãos, ele é um morto vivo. Ainda que ele esteja vivo, mas ele está morto. Morte espiritual. Nós éramos escravos, escravos da carne, escravos do diabo. E ele vai falar o seguinte, que nós seguíamos o curso desse mundo. Qual é o curso desse mundo? Pressão social, cultural. O curso desse mundo é o efeito manada. Você é salvo? Sim! De quê? Para quê? Entendeu, irmãos? Então nós estamos sendo libertos. Por isso que vai dizer que nós, ao nascermos de novo, nós somos salvos. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Irmãos, entenda uma coisa. Nós estamos sendo libertos do mundo a cada dia que nós buscamos a santidade. Porque a cada dia que nós buscamos ser santos, a santidade evolui em nós, mais eu sou livre desse mundo. Mais eu sou livre desse curso desse mundo. Por isso que Paulo está falando, seguindo o curso desse mundo.
obedecendo ao príncipe da potestade do ar, influências demoníacas, dominados pelos desejos da carne, natureza pecaminosa que havia em nós e que agora já não há mais, amém? Porque agora eu sou um salvo. E nós éramos também alvos da ira de Deus, estávamos o quê? Condenados à ira de Deus, todos nós por natureza, éramos filhos da ira de Deus. Essa é a herança que ficou para nós do pecado original lá no Éden. Condenação, alvos da ira de Deus, mas graças a Jesus Cristo, que nos libertou e redimiu e nos trouxe de volta à nossa posição inicial, nós estamos livres dessa ira. E podemos viver, irmãos, e ter vida, e vida em abundância. Agora minha pergunta para você é, provavelmente você conhece alguém que é morto espiritualmente, ou seja, alguém que ainda não conheceu o Senhor Jesus. Alguém que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, alguém que ainda não se rendeu a Cristo, e por isso que nós precisamos, irmãos, ter uma humildade, uma urgência em proclamar o Evangelho para esses que ainda estão mortos. Por isso, irmãos, que a igreja, aqui, o templo, as 4 paredes, isso aqui é só um ambiente onde nós estamos reunidos, irmãos, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas de fato, nós só vamos ser funcionais para o reino de Deus lá fora, irmãos. Amém, irmãos? Porque a gente está reunido aqui todo domingo para ver uns aos outros, para abraçar a graça e a paz do Senhor Jesus, depois sair para comer junto, é bom demais, irmãos. É ótimo isso, eu amo, eu já fico querendo chegar domingo que vem. Mas entenda uma coisa, nós não fomos chamados para frequentar culto, irmãos. Esse não foi o chamamento de Deus para nós. O chamamento de Deus para nós não é preencher os prédios, não é preencher os estádios, ainda que isso seja algo importante na nossa trajetória, mas não foi esse o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós é proclamar o Evangelho para aqueles que estão mortos espiritualmente, e nós deveremos ter um senso de urgência para isso, amém? No verso 4, então, ele vai dizer o seguinte, irmãos, olha o que ele diz aqui: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, interferiu, a intervenção de Deus, a graça e a misericórdia, nós estávamos condenados, e através do amor dele, a graça, a abundante graça dele, o texto vai dizer que ele é rico em misericórdia. Então, irmãos, aqui ele está mostrando, Paulo está querendo mostrar o contraste entre a maldade que o homem tinha, que ele carregava, e a santidade e a bondade de Deus. E por que Paulo está sendo tão específico aqui nesse texto? Paulo aqui ele está escrevendo aos gregos nesse tempo aqui. A cultura grega, irmãos, para vocês entenderem, ela tinha uma visão que era a seguinte: o homem não é tão ruim assim. Não é o homem que é tão ruim assim, já os deuses, esses são maus. Porque naquele tempo era mitologia grega, irmão. Vocês já estudaram mitologia grega? Já leram sobre isso? E os deuses da mitologia grega, eles são conhecidos, irmãos, pela sua maldade. E Paulo aqui escrevendo para esses irmãos, ele está mostrando um Deus bom e um homem ruim, que não tinha nada, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia e bondade, traz esse homem para perto dele, redime esse homem, traz restauração para esse homem. Mas Paulo está sendo tão enfático por isso, porque o público que estava ouvindo, o público que estava recebendo essa carta, eles tinham isso. Não, o homem não é tão ruim, o homem é bom. Agora, os deuses da mitologia grega, né, os deuses pelo qual eles serviam, esses eram maus. Mas muitas vezes, irmãos, nós não precisamos nem ir na mitologia grega. Quantas vezes dentro da igreja já nos foi apresentado um Deus que era tão mau quanto esses da mitologia grega? Alguém já ouviu isso, irmãos? Deus vai aniquilar. Irmãos, se Deus pesar a mão contra a sua vida... Então muitas vezes nos foi apresentado um Deus mau, um Deus assustador, um Deus que a gente fica até assim, rapaz, esse Deus ele é brinquedo. Não, entenda algo, irmãos, Deus é juiz, mas Deus é pai.
Então, no mesmo homem, você vai encontrar justiça e você vai encontrar amor. Deus é justo para cumprir com tudo aquilo que Ele falou e que Ele prometeu, mas Ele é Pai para amar todos nós, a ponto de entregar o que Ele tinha de melhor, o Seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então aqui Paulo está expressando isso, irmãos, motivo pelo amor. Deus nos amou tanto, irmãos, que nós precisamos entender que não é por mérito, não é pelo que nós fizemos, e não é pelo que esses homens fizeram. Deus nos amou quando nós estávamos mortos, em pecado, e mesmo assim Ele nos amou. Não houve nada em nós, irmãos, não houve nada que a humanidade fez que merecesse Deus enviar o Seu Filho. Não houve mérito. Deus envia o Seu Filho por conta própria, por amor próprio, por amor à humanidade. Então Ele vai lá e envia o Seu Filho. E no verso 5 e 6, irmãos, nós precisamos entender aqui que o que Deus faz então, Ele nos une com Cristo, Ele nos traz vida novamente, Ele nos ressuscita e nós estamos então assentados. Olha o que Ele vai dizer: estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entende o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus não só está nos trazendo de volta, Deus não só está nos redimindo, Ele está nos vivificando com Cristo, ou seja, somos trazidos à vida espiritual que não havia antes, estávamos mortos e Ele trouxe vida e vida em abundância, porque é uma vida espiritual, ressuscitados com Cristo, temos uma nova posição diante então de Deus. Agora nós fomos reposicionados diante de Deus, estamos assentados com Cristo, já participamos espiritualmente da vitória e autoridade de Cristo, irmãos. Por isso que a igreja precisa se posicionar como aqueles que já participam espiritualmente da vitória e autoridade de Cristo. Amém? Por isso que a igreja não pode ser mole, irmãos. A igreja do Senhor não pode ser oprimida. O povo de Deus não pode ser um povo oprimido, não pode ser um povo arredio, recuado. O povo de Deus precisa ser um povo ousado, um povo que tem intrepidez, um povo que tem ousadia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já estamos assentados com Cristo Jesus, nós já participamos da vitória, da autoridade de Cristo Jesus no mundo espiritual. Paulo falou, nós falamos sobre isso, se eu não me engano, na primeira ou na semana passada, sobre o poder, o mesmo poder que houve em Cristo Jesus, que o ressuscitou dos mortos. Esse mesmo poder, esse mesmo dínamos está sobre quem? Sobre nós, sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. Mas infelizmente muitas vezes, irmãos, nós ficamos arredios, acuados. E olha só, Deus, Ele nos tirou de um estado de queda e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso nos reposicionou. Então nós precisamos então viver uma vida como quem foi reposicionado. E agora, irmãos, nós não podemos mais ter uma ótica da terra para o céu. Presta atenção aqui. A nossa ótica não é mais de que quem vive olhando da terra para o céu. A nossa ótica agora é um reposicionamento, onde nós olhamos do céu para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é aonde? Então nós olhamos na ótica do céu aqui para a terra. Quando nós pensamos dessa maneira, irmãos, quando eu consigo pensar nessa ótica do céu aqui na terra, a minha maneira de enxergar sucesso é totalmente diferente. A minha maneira de enxergar dinheiro é totalmente diferente. A minha maneira de enxergar felicidade é totalmente diferente. Por que que nós, cristãos, sofremos tanto por falta de dinheiro, por falta de felicidade, por falta de sucesso? Sabe por quê? Porque a nossa ótica de reposicionamento está errada. Nós estamos nos posicionando como aquele que olha do céu para a terra, e não como aqueles que já estão com autoridade, sentado com Deus, desfrutando do poder e da autoridade, olhando do céu para a terra, irmãos. Quando nós temos essa mentalidade, irmãos, tudo muda na nossa ótica. Nós entendemos por que existe o dinheiro, porque o dinheiro é um meio, o dinheiro não é o fim.
O dinheiro não é mais o seu senhor, nós entendemos que o dinheiro é nosso escravo. Nós entendemos, irmãos, que sucesso aqui na terra não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós entendemos, irmãos, que a verdadeira felicidade vem do Senhor, não de homens, não de coisas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no meu Senhor. Ele é a nossa fonte de alegria, de felicidade, irmãos. Ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, porque a nossa confiança está no Senhor. Então nós precisamos assumir essa identidade, que nós fomos perdoados, nós somos elevados, nós fomos aceitos, nós somos unidos a Cristo Jesus. E no verso 7 ao 10, irmãos, ele vai falar sobre a graça. É muito importante que nós venhamos ter uma compreensão sobre a graça. A graça não é uma conquista, a graça é um presente. Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, irmãos, olha só, as obras não são requisitos para a salvação, mas elas são evidências da salvação. Irmãos, isso aqui é lindo, porque tem muita gente que pensa que é salvo, mas se ele não evidencia salvação, como é que ele é salvo? Essa matemática não fecha, irmãos. Entende, irmãos? Não é nosso papel ficar querendo fazer uma divisão dos que são salvos, dos que não são salvos. Quem é o povo que foi? Irmãos, entenda uma coisa: é impossível um salvo, alguém que foi alcançado pelo Senhor, alguém que foi redimido, alguém que tem a consciência certa, alguém que foi reposicionado, que não está evidenciando a sua salvação no seu estilo de vida. É impossível, irmãos. É impossível. E se você talvez está preocupado, falando assim: rapaz, será que eu sou salvo ou não? Se você ainda tem essa dúvida, irmão, é a oportunidade de você bater um papo com Deus. Falar: Deus, acaba de me salvar então. Aproveita que o Senhor já introduziu o assunto, provavelmente então eu sou um eleito, porque senão nem estava ouvindo isso. Porque se você não fosse um eleito, você nem estava aqui ouvindo isso, se você está ouvindo isso. Mas você está com dúvida, irmãos. Senhor, eu estou achando que eu ainda estou, sabe aquela historinha do cara que está em cima do muro? Talvez eu estou achando que sou eu. Talvez eu sou esse cara, então me tira de cima desse muro logo, Senhor. Eu preciso de uma salvação que evidencie essa transformação na minha vida. Entende, irmãos? Quando você entende que você é um salvo, irmãos, tudo muda, porque agora você anda, então, evidenciando a transformação que Deus fez na sua vida. E as obras não são o meio pelo qual mostramos para o mundo o que podemos fazer para Deus. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer, irmãos. As obras não são o meio pelo qual nós mostramos para o mundo o que podemos fazer para Deus. Porque tem muita gente que está querendo fazer obra para mostrar para o mundo. Eu posso fazer isso para Deus, eu posso fazer aquilo para Deus, eu posso fazer tal campanha, eu posso fazer tal jejum, eu posso fazer tal coisa. Não que você não possa fazer tudo isso, irmãos, mas entenda, as obras não é o meio pelo qual nós mostramos para o mundo o que agora eu posso fazer para Deus. As obras são o meio pelo qual nós mostramos para o mundo o que Deus já fez por nós. Tem que mudar isso, irmãos. Eu não faço mais para mostrar para o mundo, irmãos. Eu faço porque agora eu tenho a consciência de um salvo. Então, para mim, isso é um processo natural de evidência daquele que foi salvo. Por isso, agora eu faço. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Por isso que quando nós falamos que tem oração sexta-feira aqui na igreja, irmãos, não é uma questão que, não, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você não tem prazer na oração, talvez você também ainda está, aqui ó, Senhor, me tira de cima do muro. Tão difícil para mim orar, está sendo um peso, não, mas orar para mim é uma dificuldade, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, cadê a evidência? Você agora não faz isso, você não vem aqui na sexta-feira para falar para o mundo assim: eu estou lá na sexta-feira, tira selfie, posta. Não, irmãos, você vem aqui na sexta-feira para orar, porque você tem a consciência daquilo que Deus fez na sua vida, e agora orar com os irmãos, para você isso é uma evidência, é um prazer, isso para você flui como um rio natural na sua vida, de alguém que foi transformado pelo Senhor. No verso 8 ele vai falar da salvação, a salvação pela graça, mediante a fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de quem? De vós, é dom de Deus.
A graça é um favor imerecido que Deus nos deu, merecido de Deus. A fé é o meio e não a causa. Até a fé, irmãos, que nós temos, não vem de nós, sabia disso? Presta atenção, irmãos. Deus é tão perfeito que Ele não deixou nem a fé para você ter, porque se fosse depender de você ter fé nele, você não teria. Alguém aqui participou da série de dons que nós fizemos aqui? Alguém estava na época? Fé é um dom, irmãos. Fé não vem de você. Até a fé que você precisa ter para crer na graça do Senhor vem do próprio Senhor. É um dom que Ele te deu para que você tenha fé. E aí ele vai falar não por obras, não de obras, para que ninguém se glorie. No verso 9 ele está falando disso. Ninguém poderá dizer, irmãos, ninguém, eu conquistei a salvação. Ninguém pode falar isso. Eu conquistei a salvação. Não, irmão, você não conquistou nada, é de graça. Eu comprei a salvação. Não, irmão, você não comprou, é de graça. Não, pastor, mas eu fiz por merecer a salvação. Não, você não fez, é de graça. Toda a glória pertence a Deus. Todo louvor pertence a Deus. Toda a honra pertence a Deus. E no verso 10, irmãos, para a gente caminhar para o fim, o que ele vai dizer no verso 10? Pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, diga assim, boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmão, vou ler isso aqui de novo. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 10. Nós fomos criados para boas obras, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Ele já preparou essas boas obras para que andássemos em quê? Nelas. Ou seja, irmãos, quando nós então somos redimidos e temos a consciência da redenção, presta atenção que você precisa construir isso na sua mente, irmãos, porque senão você vai ter dificuldade em praticar boas obras. Você vai ficar se questionando se você está sendo legalista, não está sendo legalista, se você está sendo libertino, não está sendo libertino, porque você precisa reposicionar as ideias na sua cabeça. As boas obras, Deus já as preparou de antemão. Ele já preparou essas boas obras muito antes, para que nós, a igreja, os salvos, pudéssemos andar nela. Só que o primeiro Adão veio e pecou, e quando ele peca, nós então somos afastados dessas obras que ele já tinha preparado. Ele já tinha preparado todas essas obras que nós iríamos praticar, as boas obras que ele preparou de antemão. Só que o primeiro Adão nos tira desse caminho. Só que ele, irmãos, na sua graça e misericórdia, olha o que ele vai dizer aqui, ele vai falar aqui no seu amor, olha o que ele diz aqui no verso 1, e também concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, irmãos, mesmo nós estamos mortos, ele nos deu vida e nos redimiu, nos trouxe de volta para o caminho correto, para que nós pudéssemos então cumprir essas boas obras. E olha só isso aqui então, para a gente caminhando por fim. Não somos salvos por boas obras, mas para... Vamos ler juntos isso aqui? No 3, 1, 2, 3, não... As boas obras são o resultado, irmãos. Boas obras são o resultado daqueles que são salvos, irmãos. Não é por conta delas que nós somos salvos, mas é só o resultado daquele que já foi salvo. Então, todo aquele que é salvo, irmãos, ele precisa praticar, sim, boas obras. Se você é um salvo, irmãos do Senhor, e você está na igreja, no corpo de Cristo, naquilo que Ele está fazendo na terra, e você não está participando efetivamente, se você não está servindo na obra do Senhor, se você não está servindo os seus irmãos, se você não está servindo a igreja, se você não está cumprindo grande comissão, irmão, será mesmo que a salvação chegou na sua vida?
E a minha pergunta é: as obras estão presentes na sua vida? Se fosse para você escrever hoje aqui, quais são as obras que estão presentes na sua vida, que são visíveis, que você tem percebido, que você tem visto se cumprir, quais são as obras que estão presentes na sua vida? Você tem vivido uma consciência, irmãos, que Deus preparou algo específico para se cumprir? Deus preparou algo específico para que nós possamos cumprir, irmãos. O texto vai dizer que essas obras Ele já preparou de antemão. Ele já tinha preparado coisas para mim e para você cumprir. Só que nós estávamos fora dessa rota. Só que Ele nos recolocou nessa rota. E quando Ele nos recoloca nessa rota, eu e você precisamos sim, irmãos, cumprir essas boas obras. Efésios 2, do 1 ao 10, irmãos. É um resumo poderoso do Evangelho. Às vezes você vai precisar, irmãos, ficar mais uns 3 meses lendo Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Pode fazer isso, irmão, não é pecado não. Se você quiser ficar o resto do ano fazendo isso, pode ficar. É melhor que você compreenda Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, do que você leia a Bíblia completa 5 vezes esse ano. Porque se você só está lendo a Bíblia completa para preencher o seu check e postar no final do ano, li a Bíblia mais uma vez, mas não entendeu de quem você foi salvo e para que você foi salvo, irmãos, você só leu um livro. Você não compreendeu as Escrituras. Você só leu um texto, você não compreendeu o que estava sendo escrito. Por isso a importância de ruminarmos naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, irmãos, quando a gente monta uma série de palavras e a gente vai ficar aqui 2 meses, 3 meses, ruminando em cima de uma única carta. Sabe por que isso, irmãos? Para que isso se torne uma verdade tão verdadeira nas nossas vidas, que a gente passe a não ser só mais ouvintes, mas que a gente passe a ser praticantes de boas obras, praticantes do Evangelho do Senhor. E por isso que a gente vai ficar aqui, irmãos, até que isso se torne uma verdade. Porque quem nós éramos? Nós éramos mortos, rebeldes, condenados. E o que Deus fez? Ele te deu vida, Ele te uniu a Cristo, Ele te salvou pela graça, Ele te fez assentar nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. E quem nós somos agora, irmãos? Diga assim comigo: novas criaturas. Nós somos novas criaturas, criados, irmãos, para vivermos boas obras. Novas criaturas, salvas, prontas para evidenciar as obras do Senhor. E eu quero te convidar agora a se colocar de pé, irmãos. E o meu convite para você é, irmãos, se você já nasceu de novo, irmãos, viva a altura dessa nova vida. Viva a altura daquele que te chamou. Se você tem a consciência, irmãos, que você já é uma nova criatura, que você possa viver de fato como aquele que vive, não como aquele que está morto. Que você possa viver de fato como aquele que está vivo, como aquele que vive, como aquele que se posiciona. Então hoje é o dia de você clamar ao Senhor: Senhor, me reposiciona, me coloca no lugar certo, me traz de volta para a rota correta. Enquanto nós vamos cantar uma canção, nós vamos louvar ao Senhor, que a sua oração nesse momento é: Senhor, que eu possa evidenciar a salvação. A vida de um salvo é uma vida que evidencia as obras do Senhor, ó Pai, e que eu não possa fazer obras para provar nada para ninguém, nem para tentar conquistar algo com o Senhor, mas que as obras sejam um processo natural na minha vida, porque eu tenho a consciência da salvação, e eu quero cumprir as boas obras, aquelas que de antemão o Senhor já preparou para que nós andássemos nela. Feche seus olhos. Dos teus passos em direção à porta.
É só bater que Ele está à porta e Ele bate. vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar o Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não. Cante, igreja. E que era lindo assim. Que era lindo assim. Eu não. Você pode fazer melhor. Tem fogo. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Oh! Assim, meu noivo esperado. Oh! A minha casa pode morar. Com as palmas em cima, diga: tem fogo, tem fogo. Uou! E tem fogo. Eu não imaginava que era